sua casa? Como é que estão todo mundo? Vocês estão bem? Para começar o nosso dia, o que a gente faz primeiro para começar? A gente se espreguiça, dá uma esticada. Então, ó, levanta aí do sofá, levanta aí da cama e ó, já começa dando aquela espreguiçada, que gostoso. Assim, para despertar, para tirar todo o sono da gente, porque hoje o nosso culto vai ser muito legal, a gente vai aprender muita coisa, a gente vai ver o que vai acontecer com a Esther, o que vai acontecer com o povo judeu, não é mesmo? Tá todo mundo meio assim, já ansioso para saber o que vai acontecer. Hoje a gente vai descobrir o que Deus vai fazer para eles. E vamos começar fazendo uma oração. Então a gente já se espreguiçou, já tirou todo o sono, né? Então agora a gente vai fazer uma oração pedindo para que Deus abençoe o nosso dia, abençoe a nossa família e também abençoe o nosso culto infantil. Então feche os seus olhos se você quiser e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada pela semana que o Senhor nos guardou, que o Senhor nos deu tudo o que precisávamos. E te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe este culto, que possamos aprender mais de Ti, que a Tua palavra fique guardada em nosso coração e em nossa mente. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém! Muito bem, vamos cantar. Essa música vocês já conhecem. Somente pelo sangue de Jesus. Vamos cantar agora essa daqui, ó, que é sobre a Bíblia. Faze da Bíblia o meu viver, pois quero nela, ó Deus, te ver. Ver a mim, Deus, e ver a Jesus, pois sua palavra é luz. De novo. Faze da Bíblia o meu viver, pois
perguntar uma coisa. Você tá lendo a Bíblia na sua casa? Você tá pedindo pro papai e pra mamãe ler com você? É muito importante a gente ler a Bíblia todos os dias, pra gente aprender como que nós devemos viver para agradar a Deus. E eu quero perguntar uma outra coisa para você. Você tá fazendo os exercícios que a gente tá colocando lá nas nossas redes sociais? Não me diga que você não está fazendo. Você tem que fazer para você sempre ir memorizando e lembrando as coisas que você aprendeu aqui com a gente. E os exercícios são sempre muito legais, não é aquela coisa chata, não, é aquela coisa bem legal. Tem bastante atividades de cruzadinhas, tem coisas de jogo da memória, tem bastante coisa legal. Você tem que ir lá e aproveitar essa oportunidade. Então, ó, se você ainda não segue as nossas redes sociais e ainda não faz os exercícios, corre lá e começa a fazer e começa a seguir, tá bom? Ó, papai e mamãe, siga a gente nas nossas redes sociais para vocês verem tudo que a gente anda postando por lá, porque a gente sempre coloca coisa diferente. Aqui no YouTube é uma coisa, nas redes sociais tem coisas diferentes, tá bom? Então, hoje, quem vai dar a lição pra gente, quem vai contar aquilo que nós estamos esperando tanto, que a gente tá tão ansioso pra saber o que vai acontecer, quem vai contar pra gente vai ser a tia Mari. Então, tia Mari, vem pra cá e conta logo o que vai acontecer com a Esther e com o povo dela, o povo judeu. Conta pra gente, por favor. Bom, então agora nós vamos aqui corrigir a atividade, tá bom? A atividade da lição 5, que foi disponibilizada no Instagram para que vocês pudessem fazer no Instagram e no Facebook, tá bom? Então, a gente vai corrigir agora. Aqui nós vamos nos lembrar do versículo, né? O versículo ele dizia o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo, certo? Esse era o nosso versículo. E aí aqui são os fatos que aconteceram lá na lição 5, ok? Vamos lá então. Aqui nós temos o dia e na frente nós temos também o lugar onde está a resposta, tá bom? Então vamos lá. No segundo banquete, a rainha Esther, aí aqui ó, desse lado tá escrito: contou ao rei que o seu povo ia ser morto, tá bom? O segundo aqui, a rainha Esther contou ao rei que Amã era inimigo de seu povo. Beleza? Então, esse aqui está desse lado, na folha aqui. E este segundo aqui está aqui no último dessa primeira folha, tá bom? Então, vamos lá para o segundo, para o dia 2. Amã implorou a Esther para salvar sua vida. O rei ordenou a morte de Amã na forca que ele construiu para Mordecai. Ele, Amã, tá? Então, aqui, liga aqui para salvar sua vida. E a segunda liga aqui, na forca que ele construiu para Mordecai, tá bom? Então, vamos lá. O rei deu as propriedades de Amã para impedir... Não, é lá em cima. O rei deu as propriedades de Amã para Esther, tá bom? O próximo. O rei promoveu Mordecai a segundo homem no comando do reino. Ele era o segundo homem mais importante, depois do rei, tá bom? Esther suplicou ao rei para impedir a trama de Amã contra o seu povo, tá bom? Então, vamos lá. O rei deu as propriedades de Amã para Esther, aqui em cima. O rei promoveu Mordecai a segundo homem no comando do reino. E Esther suplicou ao rei para impedir a trama de Amã contra o seu povo, beleza? Beleza, então agora a gente vai aqui pro segundo, tá bom? Dia 4. Dia 4. O rei disse a Esther e Mordecai para escrever um novo decreto para salvar os judeus, certo? O novo decreto dizia que os judeus
dizia aos judeus que eles podiam se defender. Todos os judeus se alegraram quando leram o novo decreto, beleza? Então o rei disse a Esther e Mordecai para escrever um novo decreto para salvar os judeus. O novo decreto dizia aos judeus que eles podiam se defender. Todos os judeus se alegraram quando leram o novo decreto, tá bom? Aí aqui o próximo. Fazer o bem a todos, especialmente aqueles que confiam em Jesus como seu Salvador. Isso aqui está escrito em Gálatas 6:10, tá bom? E aqui, Marcos 16:15. Pregar o Evangelho, boas novas, a todas as pessoas. Que mais? Pregar o Evangelho, boas novas, a todas as pessoas. E esse último aqui. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tá bom? Beleza? Beleza, então. Acho que a atividade é isso. Bom dia, tia Mirella. Bom dia, pessoal. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês nessa oportunidade para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus, um pouquinho mais sobre Jesus, né? E aí, me conta, como é que você tá? O que você tem feito? Como tá passando essa quarentena aí na sua casa, esse isolamento? Como que você tá se sentindo? Você tem falado com Deus? Você tem orado, lido a Bíblia? Como a gente viu na outra aula, que ler a Bíblia é muito importante, né? Ler a Bíblia, orar, se conectar com Deus. Você tem feito isso? Você tem ouvido a voz de Deus? E você acredita que Deus está no controle de todas as coisas? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso na nossa história. Mas antes eu queria que você soubesse que aqui embaixo você pode curtir esse vídeo já. Se você já tiver gostado do louvor e já tiver gostado do que nós fizemos até agora, pode dar seu like aqui embaixo que ajuda muito a gente com isso, tá bom? Se você é a primeira vez que está aqui no canal, eu te dou uma dica depois que acabar esse vídeo, que você vá até a nossa página principal, lá em vídeos, e veja que tem vários temas infantis para você assistir. Nós temos a série sobre o tabernáculo, nós temos histórias missionárias, temos histórias sobre oração e também temos as primeiras aulas aí, né, a aula 1 até a 5 da história de Esther. Então, se você não assistiu, você está perdendo muita coisa legal, hein? Então, clica aqui embaixo, dá o seu gostei aqui embaixo no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e veja todos os vídeos que nós fizemos até agora, né? Nesse período que nós estamos fazendo as coisas online, tá bom? Também aqui embaixo vai aparecer o Instagram e o Facebook da nossa igreja. Lá durante a semana a gente posta dicas, coisas muito legais, versículos, tanto para crianças quanto para adultos, e também nós estamos disponibilizando as atividades do culto infantil lá no nosso Instagram e no nosso Facebook durante a semana, às terças-feiras, tá bom? Então, se inscreve aí, segue as nossas páginas para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo e para que você não perca nada também, porque a gente tem muita coisa legal ainda para fazer. Então, hoje nós vamos continuar a história de... Você acertou se você falou Esther. A história de Esther. Na semana passada, nós tivemos uma aula super legal também sobre o Dia dos Pais. E assim como os outros vídeos, se você não assistiu, entra lá nos nossos vídeos e vai assistir também, porque foi uma aula muito legal que a tia Roseli trouxe pra gente, com um tema especial do Dia dos Pais. Mas hoje nós vamos ter a sexta e última. Sim, infelizmente, a última aula sobre a história de Esther. A história de Esther é muito bonita, né? Nós já aprendemos várias coisas com ela. Você se lembra do que aconteceu até agora nessa história? Será que você lembra de todas as aulas? Inclusive lá da primeira? Vamos dar uma recapitulada aí, meio básica, né?
nós sabemos que a Esther, ela foi escolhida entre as mulheres lá do povo daquela região ali da Pérsia para se tornar a rainha, né? O rei estava procurando uma nova rainha e a Esther foi escolhida a nova rainha. Esther era uma moça muito bonita e também temente a Deus, né? Porém, ela não contou para o rei nem para ninguém que ela era judia. E por orientação do tio dela, né? Daquele que criou ela, que era o Mordecai. Mordecai também era temente a Deus. Porém, Mordecai ouviu, né, que queriam matar o rei, né? E ele avisou o rei que isso ia acontecer e o rei ficou sabendo e naquele momento o rei não sabia quem era, né, essa pessoa que tinha avisado sobre a morte. E também no meio disso tudo aí tinha um cara que se achava o tal, que era muito orgulhoso, um tal de Amã, vocês se lembram? E ele, num momento lá, junto com o rei, ele queria matar os judeus. Ele falou que ia lançar um novo decreto e o rei assinou embaixo que numa determinada data, né, que foi escolhida ainda por sorte lá que eles lançaram, naquela época eles lançavam a sorte para escolher algumas coisas, e escolheram uma data para matar o povo judeu. E vocês se lembram que a Esther, ela era judia, né? Então, Esther ficou sabendo, Mordecai foi até ela, contou que iam matar o povo judeu. E Esther ficou um pouquinho preocupada. Só que ao invés dela ficar totalmente preocupada e se perder naquilo, ficar nervosa, ela jejuou por 3 dias. E ela chamou também o povo para jejuar junto com ela. As mulheres que viviam junto com ela, que serviam ela, também jejuaram junto com ela durante 3 dias inteiros. Já imaginou isso? 3 dias inteiros. E aí a Esther jejuou para que ela pudesse ir até o rei, falar com o rei sobre esse decreto, né? Para ela conseguir salvar o povo judeu. E ela não sabia o que ia acontecer, mas ela confiava que Deus ia fazer o melhor para que o povo judeu fosse salvo e eles não fossem mortos, né? E Deus tinha grandes planos para o povo judeu, inclusive Jesus veio do povo judeu, né? Através do povo judeu. Então Deus tinha muitos planos, com certeza ele sabia que ele já tinha planos de salvar o povo, né? Daquele momento ali de destruição, né? Então Deus, ele já sabia, ele já tinha um plano para salvar o povo dele de ser destruído, né? Mas Esther foi clamar a Deus durante 3 dias num jejum para que Deus fizesse algo por ela e pelo povo dela. E aí ela foi falar com o rei, que foi aí a aula retrasada, né? Ela foi falar com o rei e ela chamou Amã para esse banquete também, né? Amã, aquele cara orgulhoso lá. E Amã, ele tinha planos de matar Mordecai, né? Porque ele não gostava dele. E aí, nesse banquete, o que aconteceu? O rei, ele queria honrar a vida de Mordecai, porque ele descobriu que Mordecai foi a pessoa que salvou a vida do rei, né? Foi a pessoa que ouviu que estavam conspirando contra o rei para matar ele, e Mordecai foi quem avisou o rei. Então, o rei pediu que Mordecai fosse honrado, né? Que Mordecai fosse honrado de alguma forma pela atitude dele. Então, Amã detalhou certinho como que ele queria ser honrado, porque ele achou que era ele que ia ser honrado, e ele teve que honrar a vida de Mordecai. Ao invés de matar Mordecai, ele teve que honrar a vida de Mordecai na frente de todo o povo, né? E também Esther deu 2 banquetes. No segundo banquete, ela contou para o rei que o povo dela estava sendo ameaçado de morte, ela e o povo dela. E ela contou para o rei que Amã era a pessoa que queria a morte deles. E aí o rei foi e matou Amã. Matou Amã, mandou enforcar Amã,
né? E aí a nossa história continua mais ou menos a partir daí. Nesse momento, quando Amã morreu, o rei ordenou que Mordecai fosse o segundo homem mais importante, né, dali da Pérsia, depois dele. Então Mordecai foi honrado, né, pela sua atitude de servo obediente a Deus, né, de servo temente a Deus. Deus honrou Mordecai. E também o rei permitiu que Esther e Mordecai pudessem lançar um novo decreto para o povo judeu. Como o decreto da morte do povo judeu foi selado com o anel do rei, ele não poderia ser desfeito. Então, o rei permitiu que Esther e Mordecai fizessem um novo decreto para ordenar que o povo judeu poderia se defender se fossem atacá-los para matá-los, né? Então, aqui nós paramos na outra aula, nesse momento, onde Esther e Mordecai lançaram esse novo decreto e o povo judeu estava muito feliz, porque eles iam poder se defender de seus inimigos, né? Se os seus inimigos viessem matá-los, eles poderiam se defender. E Deus provou mais uma vez o quanto Ele é bom, não é verdade? O quanto Ele cuida de nós. Então, antes da gente continuar essa história, que parece bem doida, né? Mas que no fim nós vamos entender, nós vamos falar sobre o versículo, tá bom? O versículo de hoje, ele se encontra lá em João 16:33. E lá tá escrito assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem será que está falando isso pra gente, hein? Quem será que está falando que venceu o mundo? Quem está falando sobre esse versículo para nós é Jesus. É Jesus que nos fala que é para nós termos bom ânimo, mas que também vamos passar por aflições, não é mesmo? Então vamos por partes. No mundo passais por aflições. Nós podemos esperar que vamos passar por tempos difíceis nesse mundo. Nós podemos esperar que vamos ter momentos de dificuldade, de tristeza, ter momentos que nós não vamos conseguir entender o que está acontecendo. Serão momentos complicados, difíceis, mas nesses momentos Jesus está falando assim pra gente: tenha coragem, tenha bom ânimo, mesmo nos tempos difíceis. Seja corajoso e fique tranquilo. Mas por quê? Porque Jesus, ele garante pra gente: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus fez por nós? Jesus veio até a terra, ele sofreu, ele veio como homem. Ele poderia ter vindo como Deus, né? Porque ele tinha todo esse poder. Mas não, ele veio como homem. E como homem, ele passou por todo tipo de problema. Ele passou por tentação, ele foi tentado a pecar, ele passou por todo tipo de problema que nós passamos. Ele sentiu todas as emoções que nós sentimos. Ele sentiu tristeza, ele sentiu raiva, ele sentiu alegria. Ele passou por todas as coisas que nós passamos normalmente. Mas mesmo assim, Jesus diz: eu venci o mundo. Eu morri por você. Sim, eu morri, ressuscitei. Eu tô lá sentado hoje à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, para que você possa vir morar comigo. Então calma, fique tranquilo, tenha coragem. Você vai passar por dificuldade, você vai passar por tristezas, você vai passar por momentos difíceis, mas fica tranquilo e seja corajoso nesses momentos.
Porque Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. E nós podemos vencer também através do poder que Deus nos dá nesses momentos, né? Através de como Deus nos fortalece nesses momentos, na verdade. Então, Jesus venceu todas as dificuldades para nos salvar. Por isso que ele fala que ele venceu o mundo, né? E ele tá no controle de tudo. Então, calma, fica tranquilo. Seja corajoso nesses momentos, né? Nós podemos ser corajosos e ficar tranquilos nesses momentos porque Deus tá cuidando de tudo, Jesus tá cuidando de tudo. Você que já aceitou Jesus, a lição de hoje, esse versículo, ele nos fala que Jesus, que Deus é maior do que qualquer dificuldade que nós possamos ter. Nós só precisamos confiar que Deus está no controle e que Ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo. Vamos louvar a Deus, agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo, mesmo que a gente não enxergue, e ver o que vai acontecer na nossa vida, né? Porque Ele está no controle, Ele cuida de nós com todo amor, com todo carinho. E para você que nem sabe do que eu tô falando, que não aceitou Jesus ainda, que não sabe como fazer isso, não sabe como reconhecer Jesus como seu Salvador, mas que, pelo que você ouviu até agora dessa aula, você quer que isso aconteça na sua vida, você quer confiar em Deus, você quer entender por que Deus mandou Jesus, segura aí, fica comigo que a gente vai explicar daqui a pouco, né, um pouquinho mais pra frente, como que você pode aceitar Jesus e como que você pode viver sua vida para agradar a Deus e confiar que Ele tem o melhor para você, tá bom? Mas fica aqui comigo, tá bom? Fica aqui comigo que eu vou te contar daqui a pouco, beleza? Então vamos lá, vamos enfim para nossa lição, não é mesmo? Para começar, quero, mostrar para vocês um negócio interessante, né? Tava pensando aqui, né? A gente pega um quebra-cabeça, estão vendo? Um quebra-cabeça. Esse aqui, ele não tá nem aberto, tá fechadinho no pacote. Esse quebra-cabeça, esse tem 1000 peças, né? Aqui, essas peças estão todas desordenadas, né? Elas estão todas confusas, bagunçadas aqui dentro desse pacote, né? Só que, o que acontece? Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Mesmo vendo que essas peças estão bagunçadas, estão desordenadas, estão confusas, eu sei que no fim de tudo, quando eu montar o quebra-cabeça, ele vai formar essa imagem aqui pra mim. As 1000 peças vão formar esse mapa mundi aqui, certo? Esses mapas aqui. E todos esses pontos turísticos aqui ao redor do mundo, tá? Então, aqui nós temos a Estátua da Liberdade, lá nos Estados Unidos. Temos aqui o Pão de Açúcar aqui embaixo. Tem o Índio aqui, tem a pirâmide do Egito. Então eu sei que depois que eu alinhar ali todas aquelas peças, encontrar, né, como elas se encaixam, esse quebra-cabeça vai ser formado e vai ficar essa imagem aqui muito bonita, né? E é muito bom você saber o que esse quebra-cabeça vai dar, não é verdade? Porque aí você não fica confuso, você entende, você vai encaixando ali as pecinhas e vai formando um quebra-cabeça, né? Às vezes, na nossa vida, acontece igual o quebra-cabeça. As coisas ficam meio confusas, meio bagunçadas, a gente não entende muito bem qual é a figura ali que vai formar no final, né? E seria muito bom se a gente pudesse enxergar, né? Tudo que acontece na nossa vida lá na frente, né? O que todas essas peças desordenadas e bagunçadas vão se formar lá na frente, né? Seria muito bom se a gente pudesse enxergar isso, mas a gente não enxerga. A gente não consegue ver, né?
o que vai se tornar tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. E eu acredito que o povo de Israel lá, né, o povo judeu, estava vivendo isso nessa época da história aí de Esther. Tudo que está escrito aqui na Bíblia, nós já dissemos isso aqui também, é verdade. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então tudo que está registrado na Bíblia realmente aconteceu, né? E já fazem muitos anos, mas é a história do povo de Deus, né? E através da Bíblia a gente consegue conhecer um pouquinho mais sobre Deus, um pouquinho mais sobre como Deus trabalha, não é verdade? E também a gente consegue enxergar como que as pessoas eram naquela época e se comparar, né? E entender também como que a gente pode agir hoje através dessas atitudes que estão registradas na Bíblia, né? O nosso versículo também está na Bíblia, viu, gente? Como eu disse, ele está lá em João 16:33, lá no Novo Testamento, tá bom? Num dos evangelhos, tá aqui grifado na minha Bíblia, porém em outra linguagem, não vou ler. Mas também tá aqui na Bíblia, tá bom? Se você não tem uma Bíblia, pode pegar seu pai, sua mãe, se eles tiverem, ou baixar o aplicativo no celular, ou procurar mesmo aí na internet, para você estudar o versículo, tá bom? João 16:33. Então, tudo que tá escrito na Bíblia é verdade e aconteceu. E aí eu imagino que naquela época o povo lá, Esther, Mordecai, o povo judeu, eles estavam meio que olhando assim o quebra-cabeça da vida deles ali e não estavam entendendo nada, né? Porque tava tudo muito bagunçado, né? Foi dado um decreto que iam matá-los e aí depois Deus veio, né, através de Esther e falou que eles poderiam se defender e com certeza uma guerra ia acontecer, não é mesmo? Os judeus contra os inimigos deles. E o que será que ia acontecer nessa guerra? Será que os judeus iam ganhar? Será que os judeus não iam ganhar? Era um momento ali meio tenso para o povo judeu, né? Era um momento ali onde o povo judeu tinha que confiar muito no que Deus estava fazendo, não é mesmo? Mas mesmo assim, com um pouco de medo, um pouco de receio, né? Eles estavam alegres, muito alegres, porque essa lei permitia que eles se defendessem. Então, não era mais somente que o povo persa ia matar eles, né? Não era mais somente que que eles iam morrer. Agora eles podiam se defender. Isso significava que Deus estava cuidando deles. Deus estava ali com eles, né? Eles poderiam se defender de seus inimigos e até mesmo tomar as terras deles, né? Então, no meio dessa batalha, eles podiam ir lá e tomar as terras lá dos judeus, né? E dos judeus não, dos persas. E o povo judeu estava muito feliz, como vocês podem ver aqui. Estavam louvando a Deus pelo cuidado dele, né? E por esse novo decreto que tinha sido dado, né? Só que ao mesmo tempo que o povo judeu estava super feliz, o povo persa, se vocês enxergarem aqui, estava bem preocupado, né? Estavam pensando assim, nossa, e agora? O que será que vai acontecer com a gente? Será que os judeus vão conseguir matar a gente mesmo? Será que eles vão conseguir se defender? Porque esse Deus aí que cuida deles é muito cuidadoso, né? Esse Deus aí é muito poderoso. Se ele der a vitória pro povo judeu, a gente tá lascado, né? E o resto do povo, né, que não tinha nada a ver com a história, eles ficavam pensando também, né, que Deus ia fazer, se o povo judeu ia ganhar, se não ia, né? Quem não era judeu ficou bem preocupado, né, com esse novo decreto. E muitos meses se passaram e os judeus estavam se preparando para lutar, né? Eles não estavam simplesmente lá sentados esperando Deus agir, não é mesmo? Não. Eles estavam se preparando para lutar, contra os seus inimigos, né? Então,
Só que tem uma coisa, o povo judeu, além, né, eles já sabiam que os outros povos estavam preocupados também, achando que Deus ia dar vitória para eles, e eles estavam felizes porque Deus tinha dado um caminho diferente para eles, né? Eles sabiam que eles não iam mais morrer, mas eles começaram a ficar um pouquinho preocupados, né? Um pouquinho temerosos, digamos assim, porque eles não tinham certeza que eles iam ganhar. Então a batalha poderia acontecer e o povo judeu poderia morrer caso eles não conseguissem se defender direito, né? Então o povo judeu, ele começou a pensar e duvidar realmente se eles iam vencer essa batalha, sabe? Será que Deus estava mesmo no controle? Acredito que eles pensavam isso. Como que Deus poderia agir naquela situação, né? E sabe de uma coisa? Às vezes a gente age como o povo judeu. Sim, às vezes nós agimos como o povo judeu. Às vezes a gente acha que Deus não tá no controle. Às vezes a gente acha que muita coisa ruim tá acontecendo no mundo, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, não é mesmo? Muita coisa ruim tá acontecendo, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão doentes, né? Tem tragédias acontecendo por aí. Tudo parece meio bagunçado, né? Meio fora de lugar, talvez como o quebra-cabeça antes da gente montar, né? E aí a gente acha que Deus não tá olhando, que as coisas ruins estão acontecendo às vezes na nossa família. Às vezes o seu pai perdeu o emprego, ou então você não tá indo pra escola e não tá achando isso legal, porque você não sabe quando as coisas vão voltar ao normal. E às vezes os problemas enchem a nossa cabeça de uma forma que a gente não consegue confiar, né, que Deus tá lá no controle. Mas saiba de uma coisa, saiba que mesmo quando a gente não está enxergando, não consegue ver o que está acontecendo, Deus está trabalhando. Sim, Ele está trabalhando. Ele continua no controle, sabia? Ele sim continua no controle. A Bíblia diz pra gente que Deus sabe quando um pardal cai do céu, vem assim, né? Cai na terra. E Deus sabe exatamente o número de cabelos da tua cabeça. Tem noção disso? Olha, eu tenho muito cabelo. Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Sim, Ele sabe. E Ele sabe quanto tem na sua cabeça também. E você já viu alguma ave, né, por aí voando, sem ter o que comer, né? Ou alguma coisa na natureza não funcionar muito bem? Aposto que não, né? Por quê? Porque Deus cuida da natureza. Deus se importa com a natureza. E você acha mesmo que um Deus que se importa com a natureza, com tudo que acontece na natureza, não vai se importar com a sua vida? Não vai se importar com a minha vida? Nós, que somos filhos, a quem tanto Deus ama, você realmente acha que Deus não vai se importar com a sua vida? Você realmente acha que Deus não tá no controle? Mesmo quando tudo dá errado, hein? Mesmo quando parece que as coisas não estão funcionando, Deus continua no controle. Ali, para o povo judeu, era um momento difícil. Era difícil eles acreditarem que eles iam realmente ganhar aquela batalha. Mas Deus estava no controle. Deus ia fazer o melhor para o povo.
lembre-se disso, Deus vai fazer o melhor na sua vida, por mais que o momento seja difícil hoje, tem de bom ânimo, como diz o versículo. Enfrente esse momento com Deus, ore, louve a Deus por sua providência. Você se lembra o que é providência? Nós falamos sobre isso em outra aula. Providência é Deus está cuidando, sempre cuidando e controlando os acontecimentos. Então, ao invés da gente se preocupar com aquilo que está acontecendo, que a gente abra a nossa boca para louvar a Deus, para adorar a Deus e agradecer pelo que Ele vai fazer, que a gente nem sabe ainda o que Ele vai fazer. Mas agradecer e entender, confiar que Ele vai fazer o melhor para nossa vida. E naquele momento o povo judeu estava ali meio temeroso, mas não precisava ficar preocupado, porque Deus estava cuidando, Deus continuava cuidando deles, né? Então, eles não precisavam se preocupar, muito menos a gente. A gente também não precisa se preocupar, tá bom? Então, o que aconteceu? Os meses se passaram e a data lá, determinada para a batalha, chegou. Chegou a data da batalha. E aí, olha aqui, ó. Os judeus se juntaram lá, né? Para eles conseguirem enfrentar melhor lá o povo e para enfrentar os inimigos, né? E a batalha começou. E os persas acharam que ia ser fácil derrotar os judeus, que eles não estavam preparados, que eles não tinham os equipamentos necessários, mas se enganaram. Os judeus estavam muito bem preparados, muito bem treinados e eles estavam ganhando. Eles começaram a ganhar e começaram a se defender assim de tal forma que os seus inimigos foram morrendo, os inimigos do povo judeu foram morrendo, né? Em toda Suzã, que era ali onde a rainha Esther morava, né? E todo o império ali persa, os judeus estavam lutando e derrotando os seus inimigos, tá? Os persas, eles começaram a ficar com medo dos judeus. Os judeus eram um povo especial de Deus, né? O povo a quem Deus amava, o povo a quem Deus cuidava, né? E os persas sabiam disso, né? Eles tinham esse receio. Agora, vem cá, vou te explicar um negócio. Por que o povo judeu era um povo tão especial de Deus? Por que Deus cuidava do povo judeu com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo, né? Se você se lembra, nós comentamos nas outras aulas, o pecado, ele entrou no mundo através de Adão e Eva, né? Antes do pecado entrar no mundo, Adão e Eva tinham um relacionamento face a face com Deus, lá no Jardim do Éden. Porém, eles pecaram e a partir desse momento, todo mundo que nasceu depois de Adão e Eva, incluindo eu e você, sim, eu e você, nós nascemos já com o pecado no nosso sangue, nós nascemos pecadores. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é do pecado. Por quê? Porque Deus é santo, Deus não tem pecado. E nós temos pecado. Então, isso nos separa de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E não era assim que Deus tinha imaginado o mundo, né? A criação do homem. Mas o homem pecou e a partir disso, todo mundo que veio depois também nasceu pecador, né? E o pecado nos afasta de Deus. Porém, Deus tinha um plano maravilhoso. Deus, ele exigia que houvesse um sacrifício, né, para perdoar pecados. Lá no Antigo Testamento também era assim. E aí Deus enviou Jesus, que era um cordeiro perfeito, que lá no Antigo Testamento nós podemos ver que o povo
lá do tabernáculo, né? Se você assistir essa série, você vai ver que Deus exigia que para perdão dos pecados fosse morto um cordeiro perfeito, sem pecado, sem defeito, né? Então, Jesus, o cordeiro perfeito, sem pecado, porque Jesus não teve pecado nenhum, ele veio até a terra e ele derramou o sangue dele, derramamento de sangue igual ao perdão de pecados, igual ao sacrifício, né? Que era o que Deus exigia para perdão de pecados. Então, Jesus veio até o mundo e morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos novamente nos unir a Deus, para que nós pudéssemos novamente nos relacionar com Deus, assim como era lá no início, quando Adão e Eva foram criados. Então, através do povo judeu, Deus ia mandar Jesus. Jesus ia nascer através do povo judeu. Então, por isso que Deus cuidava com tanto zelo, com tanto amor do povo judeu, porque Ele tinha um plano para nós. Ele já tinha um plano de amor para nós. Deus amou tanto o mundo, como diz lá, né, em João 3,16, que mandou o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crer em Jesus como seu Salvador, crer que Jesus veio ao mundo para restaurar a nossa comunhão com Deus, para restaurar o nosso relacionamento com Deus, que Jesus veio como nosso Salvador, né? Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Todo mundo que crê nisso será salvo, né? No outro versículo a gente viu, crê no Senhor Jesus, na outra aula, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você acreditar que Jesus é o seu único Salvador e só Ele pode te salvar de uma vida de pecado, né? De uma vida condenada ao sofrimento eterno, de uma vida separada de Deus, se você acreditar que Jesus veio para te salvar, você vai ser escolhido de Deus, né? Você vai ser filho de Deus, Deus vai te chamar de filho e você vai poder morar eternamente com Jesus no céu, né? E aqui na terra você vai poder desfrutar de bênçãos e maravilhas que Deus reserva para os filhos dele, né? Então, por isso que o povo judeu ele era tão especial, né? Porque Deus tinha um plano, Deus queria que Jesus viesse através do povo judeu. Deus já sabia que Jesus viria, né, através do povo judeu. Então, por isso que eles eram chamados de especiais de Deus, né? Então, além, né, do povo judeu ser especial de Deus, as autoridades e os governadores começaram também a apoiar o povo judeu, né? Eles começaram a ajudar, porque eles tinham medo também de Mordecai, né? Lembra que Mordecai, antes ele não era ninguém, e aí ele virou o segundo homem mais importante, porque Mordecai servia a Deus também, né? Então, na verdade, eles tinham ali um medinho de Deus, né? Porque Deus é muito poderoso. Então, acho que existia ali um temor ali a Deus, né? E muitos inimigos foram mortos. Porém, a rainha Esther, ela ainda tinha um pedido para fazer para o rei, porque ela estava preocupada com uma coisa. E se por acaso, em um dia, eles não conseguissem exterminar todos os inimigos do povo judeu? Se eles não conseguissem exterminar todos os inimigos do povo judeu, isso significava que as ameaças, né, do povo não seriam terminadas. Poderia acontecer daqui a um tempo do povo judeu ser ameaçado novamente por esses inimigos, né? Então a rainha Esther, ela tinha um receio de que em um dia os judeus não conseguissem matar todos os seus inimigos. Então ela foi até o rei e o rei falou assim para ela: "Fala, minha querida rainha, o que eu posso fazer por você? Fala que eu farei." E aí a Esther falou para ele: "Rei, por favor, você pode dar mais um dia," olha aqui o dedinho,
mais um dia para o povo poder se defender dos seus inimigos, né? O povo judeu poder se defender dos seus inimigos, porque eu tô com receio, sabe? Eu acho que em um dia não vai ser possível matar todos os inimigos do povo judeu. E se ficar algum, o meu povo tá ameaçado, né? E eu não quero que o meu povo seja ameaçado. E aí o rei falou, beleza, claro, pode, vamos estender o decreto. E aí o rei estendeu o decreto por mais um dia, para que o povo conseguisse exterminar, né? E aí esse decreto foi estendido, e mesmo assim, o povo judeu continuou ganhando, tá? O povo judeu continuou ganhando dos seus inimigos, ganhando as batalhas. Eles continuaram sendo vitoriosos. Deus continuou com eles, né? E eu acho ali que mesmo que eles não enxergassem, porque era um momento complicado, né? Você imagina ali um momento de guerra, onde eles tinham lá as armas para se defender, mas eles não sabiam quem estava do outro lado, né? Se a outra pessoa fosse mais capacitada, tivesse uma arma melhor, né? Então, assim, eles era um momento onde eles tinham que confiar muito em Deus, para que Deus realmente trabalhasse ali e livrasse eles de todo mal, né? Então, mas é aquilo que eu disse antes, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não consiga ver, Deus está trabalhando, Deus trabalha ali no silêncio, naquela batalha, naquela luta, naquela guerra, Deus estava trabalhando, mesmo que os judeus não conseguissem ver, né? E louvar a Deus nesses momentos é muito importante, porque nós temos a providência divina sobre a nossa vida. O povo judeu tinha a providência divina sobre a vida deles, né? Então, a providência divina, o que é? É saber que Deus está trabalhando e que Ele está no controle, Ele está sempre cuidando de nós e controlando os acontecimentos, né? Então, é confiar de todo o nosso coração que Deus está ali, está trabalhando, né? A providência de Deus estava ativa em plena batalha, em plena luta, né? Que os judeus estavam ali enfrentando, não é mesmo? E a luta terminou, certo? 75 mil inimigos foram mortos. Tem noção disso? Sabe o que é 75 mil? É muita coisa. É muita coisa. O povo judeu ganhou, olha aqui, ó, o povo comemorando. 75 mil inimigos foram mortos naquele episódio, né? E eles apenas se defenderam. A Bíblia deixa muito clara que o povo judeu, ele não tomou a terra dos seus inimigos, né? Ou seja, eles não queriam ficar ricos, né? Porque se tomasse a terra, naquela época a terra era sinônimo de muito dinheiro. Se eles tomassem a terra dos seus inimigos, eles ficariam mais ricos. Porém, o povo judeu não queria isso. O povo judeu queria apenas se defender, né? O povo judeu queria apenas não morrer, né? Então, o povo judeu apenas se defendeu e não tomou as terras, não queria ficar rico, tá? Eles apenas obedeceram ali o decreto de defesa. E mesmo assim, 75 mil pessoas foram mortas. 75 mil inimigos foram mortos. Deus deu a vitória para eles. Né? Deus deu a vitória ali para o povo judeu. Deus protegeu e cuidou, livrando-os da destruição, né? Então, depois disso, eles ficaram felizes, ó. Comemoraram aqui, tá? Depois disso, o que aconteceu? Esther e Mordecai, observando ali, né, tudo que tinha acontecido, toda ali a providência, o cuidado de Deus, eles estabeleceram que todos os anos, naquela data que a batalha aconteceu, o povo ia fazer uma festa que é feita até hoje, chamada de festa de Purim, tá bom? Por que Purim? Porque Pur significa sorte. E a rainha Esther e Mordecai queriam lembrar que Amã tirou
sortes lá para escolher a data, né, que a batalha ia acontecer. E Deus transformou essa data, que ia ser uma data de tristeza, de luto, né, em alegria. Deus deu a vitória para o povo judeu, né? Que maravilhoso ver o cuidado de Deus ali naquela história, né? Nessa história que a gente está contando aqui, né? Então, todos os anos os judeus comemoram essa data onde Deus cuidou do povo e Deus deu a vitória para eles. É uma festa enorme que eles fazem lá e comemoram, né, o cuidado de Deus pelo povo judeu. E também, né, se lembraram que Mordecai foi honrado, né? Mordecai saiu lá de uma posição de quem não tinha nada e foi colocado como o segundo homem mais importante do reino, né? Depois do rei. Então, eu acredito que durante a história, assim, né? Durante tudo que aconteceu, Esther e Mordecai, eles perceberam o cuidado de Deus com o povo, né? Todas as coisas que aconteceram, a providência ali divina, cuidando de todos os detalhes e cuidando de tudo que estava rolando. Então, Esther e Mordecai com certeza perceberam isso, né? Então, a gente pode aqui recapitular. Vou recapitular aqui com vocês tudo que aconteceu, que eram sinais de que Deus estava cuidando do povo judeu, não é mesmo? Então vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Esther, quando ela se tornou rainha, né? Ela não contou pra ninguém que ela era judia, mas ela se tornou rainha, ela foi escolhida rainha. Quando Mordecai ouviu a conspiração de morte do rei e escreveu, né, lá nos registros o que ele tinha ouvido e tudo mais, e o rei foi salvo da morte, não é mesmo? Quando o rei teve insônia, e ele descobriu que foi Mordecai que salvou ele da morte, né? E aí Deus, o rei quis honrar Mordecai aqui nessa figura, ó. Vocês enxergam aqui, é Mordecai sendo honrado. Quando Esther e Mordecai decretaram lá, né, que o povo judeu poderia se defender dos persas, dos seus inimigos, né? Então, em toda a história de Esther, a gente vê o cuidado de Deus com o povo judeu. A gente vê que todas aquelas peças do quebra-cabeça que pareciam bagunçadas, pareciam não ter sentido, fazem sentido no fim da história, né? Se a Esther não estivesse ali, ela não conseguiria salvar o povo, né? Se ela não tivesse feito jejum, talvez ela não tivesse conseguido falar com o rei. Se o rei não tivesse tido insônia, ele não saberia que era Mordecai que salvou a vida dele, né? Todos esses detalhes que nós vemos na história de Esther são provas de que Deus estava cuidando ali. Deus estava providenciando a saída, providenciando a vitória. Bastava que o povo confiasse, né? Que o povo confiasse no que Deus estava fazendo naquele momento, né? Uma coisa muito importante, acho que dessa lição, é que Deus diz que o cuidado dele, a providência dele, ela vai ser estendida para nós se nós confiarmos nele, né? Vai ser estendida para todos aqueles que são de Jesus, né? Que são de Deus. Só que pra gente ser de Deus, né? Pra gente ter Jesus no nosso coração, a gente precisa acreditar primeiro que Ele é nosso Salvador. E como eu disse lá no início da aula, se você ficou comigo aqui até agora, agora você vai descobrir como é que faz. Para que a gente possa morar lá no céu com Jesus, em ruas de ouro, e viver eternamente com Deus, uma vida de glória eterna lá no céu, nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador aqui na Terra e entender que Deus tem um plano, né? Deus tinha um plano sempre para as nossas vidas e que Deus mandou Jesus para que a gente
pudesse ter um relacionamento com Deus, né? Então, se você não aceitou Jesus ainda, se você que está assistindo aqui é a primeira vez que você está aqui no canal, saiba que Deus te ama muito. Deus, Ele te ama como filho. Ele não gosta de te ver longe, né? Ele quer você pertinho, Ele quer que você more para sempre com Ele na eternidade. E para isso você tem que entender que o pecado separa o homem de Deus, né? O pecado nos separa de Deus e nós já nascemos pecadores por causa de Adão e Eva, como eu disse anteriormente. E através disso o pecado ele entrou no mundo e ele entrou na nossa vida. Só que pra gente ser livre desse pecado e voltar a ter um relacionamento com Deus e voltar a poder estar pertinho de Deus, né? Porque nesse momento a gente está separado. Deus mandou Jesus para que Jesus viesse por nós aqui na Terra, morresse pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Todos os pecados que eu já cometi, os que eu não cometi ainda, e os que eu tô cometendo agora. Por todos os pecados e pelos seus pecados também, né? Você acha que criança não peca? Criança peca também, né? Criança desobedece, criança responde pai e mãe, criança às vezes sente raiva, briga com amigo, né? E como nós sabemos, até o que a gente pensa também é pecado, né? Então, todos nós somos pecadores. E somente através de Jesus é que nossos pecados são perdoados. Foi por isso que Deus enviou Jesus para a Terra, para que Ele pudesse nos salvar e nos livrar de todo pecado, porque Jesus não teve pecado. Jesus derramou o seu sangue para que a gente pudesse viver para sempre com Deus. Isso é maravilhoso, não é? Isso é muito lindo. Então, se você não conhece Jesus e está conhecendo hoje pela primeira vez e você quer aceitar Jesus e ter uma vida com Deus, né? Ter uma vida de relacionamento, uma vida pertinha de Jesus, né? Uma vida que você fique pertinho de Deus e fale para as pessoas de Jesus, né? E viva uma vida que agrade a Deus, lendo a Bíblia, orando e fazendo as coisas que agradem a Deus. Eu te convido a fechar os olhos agora, neste momento, e orar junto comigo, tá? Se você quiser. Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por esta aula, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensinou mais uma vez que o Senhor cuida de tudo. E Senhor, eu entendi hoje que o Senhor mandou Jesus para que eu pudesse ser salvo, para que todos os meus pecados fossem perdoados. Então eu acredito, Jesus, eu acredito que o Senhor é meu Salvador. E eu lhe peço perdão pelos meus pecados. Que o Senhor venha purificar o meu coração. E eu te aceito como meu Salvador neste momento. Eu aceito que o Senhor é o único que pode me salvar e me levar para o céu para morar com Jesus e Deus eternamente. Eu quero muito isso. Que o Santo Espírito venha habitar em mim e que eu possa ser cada vez mais parecido contigo, Jesus. E também eu venho lhe pedir que agora que eu sou teu, que o Senhor me ajude a entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando as coisas não parecem ser tão boas, mesmo quando parece que as coisas não estão tão legais, o Senhor continua no controle, que eu possa entender isso e descansar nessa verdade. Que o Senhor me dê força para enfrentar cada dificuldade e cada coisa que eu ainda vou enfrentar, ou que eu esteja enfrentando, Senhor Jesus. Fica comigo e me ajuda a enfrentar essa, porque eu sei que o Senhor está no controle. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E para você que já conhece Jesus, como eu disse, e para você que já conheceu Jesus hoje, Deus promete que a providência dele vai ser para todos aqueles que já conhecem a ele, né? Então confia em Deus de todo o seu coração. Confia que Deus está no controle.
mesmo que não pareça, sabe? Mesmo que as coisas não estejam colaborando e pareça que nada tá dando certo. Mesmo assim, confie. Confie que Deus está no controle, Ele cuida de você, Ele te ama imensamente. E Ele não vai deixar que as coisas saiam do eixo, por mais que pareça. Ele não vai deixar. Então, se alegre nessa verdade, louve a Deus pela sua providência, né? Você que chegou agora e você que já conhece a Deus, né? Já conhece Jesus. Eu quero fazer uma oração para você que já conhece Jesus também, pedindo para Deus nos ajudar nessa batalha, né? Então, Senhor Jesus, muito obrigada mais uma vez por ouvir da Tua palavra e saber que o Senhor está no controle. Que o Senhor me dê esse entendimento, que o Senhor me dê paz e tranquilidade em todas as coisas que acontecem na minha vida. Mesmo que pareça que tudo está caindo ao meu redor, mesmo que pareça que as coisas não estejam funcionando, Senhor, o Senhor está no controle. O Senhor continua no controle, o Senhor continua controlando todas as coisas e o Senhor sabe o que é melhor, que eu possa viver essa verdade e te louvar e te glorificar e confiar nas tuas promessas, Pai, sabendo que o Senhor fará o melhor e o Senhor vai cuidar de mim como o Senhor cuidou do povo judeu na história de Esther. Em nome de Jesus, amém. E eu quero lançar, neste momento, um desafio para você que me assiste, tá bom? Esse desafio ele vai consistir na gente trabalhar e entender um pouquinho do que Deus está fazendo na sua vida. Ore, peça a Deus orientação para que você veja o que Deus está fazendo na sua vida, né? Então, o meu desafio para você é que cada dia dessa semana agora que se inicia, amanhã, né, domingo, você pegue um papel e faça uma lista ou um desenho do que você está vendo que Deus está trabalhando na sua vida, ou que Deus está cuidando, mesmo que as coisas não estejam muito boas, né? Eu quero que você faça esse desafio e você veja que Deus está cuidando de você, mesmo quando parece que as coisas não estão funcionando muito bem, ou que as coisas não estão acontecendo, né, da forma como a gente gostaria. Então, eu quero lançar esse desafio para você, quero contar com você, tá bom? Bom, por hoje é isso. Se inscrevam no canal, fiquem atentos aí, nós teremos mais séries como essa da Esther, né? Provavelmente vamos corrigir a atividade que vamos passar essa semana na próxima série de lições que vamos fazer, tá bom? Quero pedir que você se inscreva mais uma vez. Quero pedir que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Dá um like aqui nesse vídeo se você gostou, tá bom? Nos siga em nossas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo, provavelmente. No nosso Instagram, no nosso Facebook. Fiquem ligados nas novidades. E se preparem, porque nós teremos mais uma série também de lições. E tudo preparado com muito carinho, especialmente para você. Por hoje é isso, pessoal. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e lembrem-se de uma coisa sempre: louvem a Deus por sua providência, porque Deus continua no controle, apesar das coisas parecerem não estar também. Deus está no controle, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.